A gente pode olhar as lâminas de parótida em primeiro, né? O que tem na região da glândula parótida para a gente observar? Primeiramente, de fora para dentro, ela é revestida por uma cápsula. Essa cápsula tem tecido conjuntivo denso. Essa cápsula, então, ela vai de fato revestir a glândula salivar da parótida completamente, e essa cápsula ela vai invaginando, ela vai adentrando na glândula e formando septações. Tá? Então a gente pode ver aqui septações de tecido conjuntivo, e essas septações vão ser por onde vão entrar nervos, vão entrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos no interior da glândula, e vai dividir essa glândula nos que a gente chama de lóbulos. Aqui dá para ver, por exemplo, né, uma grande região aqui contendo septos. A gente observa nessa lâmina várias áreas esbranquiçadas. Essa região aqui esbranquiçada que nós estamos vendo, nem sempre você vai ter isso, mas é muito comum na glândula parótida isso aqui ser confundido com ácido mucoso. Isso aqui é tecido adiposo, viu, pessoal? Então, temos tecido adiposo entremeado aqui, mas pela característica da glândula parótida, o que eu gostaria que vocês frisassem é que ela é bem roxinha, né? Por que ela é roxinha? Porque ela é predominantemente composta de ácidos serosos, tá? Então esse roxinho aqui, onde vocês estão vendo um roxinho aqui, são os ácidos serosos. Esses ácidos serosos, né, produzem então uma substância serosa. Essa substância serosa, ela está então acumulada, né, presente em grânulos. Então, se a gente for ampliar a imagem aqui, nós vamos ver que dentro dessas células tem muitas granulações. Esses grânulos de secreção nas glândulas salivares, né, vão ser compostos por várias substâncias, né, que normalmente vão ser aquelas enzimas que eu havia mencionado anteriormente, que ajudam no sistema de defesa, a lactoferrina, a IgA secretora, que é um anticorpo. Nós podemos ter aqui também enzimas, né, como as lisozimas, a amilase, a peroxidase, substâncias imunológicas como as estatinas, que são bactericidas. Essas granulações são muito importantes, então, para as funções, né, de proteção que a saliva tem e também de digestão. A gente identifica os ácidos aqui pela sua aparência circular, mas as células que vão compor essas células serosas vão ter um aspecto como se fosse uma piramidal, e uma das características dessas células é que ela vai ter um citoplasma então bem basofílico com granulações. A gente observa o núcleo normalmente ficando mais basal na região da base dessa célula, né, mais embaixo. Esse núcleo tem um formato mais esférico também, então isso ajuda a identificar uma célula serosa nessas glândulas salivares. Observamos então que existem muitos ácidos serosos na glândula parótida, mas além dos ácidos serosos, a gente vai encontrar também os ductos aqui nessa lâmina. Então, existem vários ductos aqui nessa lâmina, que a gente vai focar neles, mas antes de passar para eles, só mostrar para vocês aqui os ácidos mucosos. Existem poucos ácidos mucosos nas glândulas parótidas, tá? Ela é bem predominantemente aí formada de ácidos mucosos, mas aqui no histolo de Gade, né, a gente pode observar essas células mucosas. Elas são células que são mais ovaladas, algumas apresentam até aquele aspecto piramidal, mas são mais ovaladas, mais esféricas. Você também vê o núcleo um pouco periférico, né? Mas o citoplasma é bem pálido, né? A gente tem um citoplasma bem pálido, e aqui ele tem vesículas contendo glicoproteínas, né, que vão formar um muco. O núcleo normalmente dessas células ele é achatado, então a gente pode comparar aqui, por exemplo, com uma célula serosa e uma célula mucosa. Então a composição do citoplasma é pálido na célula mucosa, ele é basofílico na célula serosa. O núcleo é esférico na serosa, ele é achatado na mucosa. Então a gente fala aqui basicamente então de uma célula mucosa e aqui uma célula serosa. E aqui nessa região a gente pode ver a meia-lua serosa, né, que a gente já tinha mencionado. Você pode observar aqui uma meia-lua, né, composto de ácidos serosos aqui com células mucosas também. Beleza? Agora que a gente conheceu as células serosas e mucosas, a gente pode falar um pouquinho também do sistema de condução. A gente pode comentar um pouquinho, né, dessa questão do núcleo estar mais periférico é devido à presença de grande aparato aqui de vesículas. Essas vesículas contendo essas substâncias, essas glicoproteínas, demandam nessa célula uma grande quantidade também de retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi, né, que vai ajudar nessas vesículas.
Bom, vamos falar então agora da parte condutora. A gente vai começar falando dos ductos intercalares. Esses ductos intercalares eles já ficam dentro dos lóbulos e a característica deles vão ser que eles também vão ter um epitélio simples e cúbico. Às vezes a gente encontra até um epitélio pavimentoso. Então, os ductos intercalares, né, a gente observa eles aqui, ó, eles vão diferenciar dessas células que compõem aí os ácidos por ter um citoplasma pálido, não um citoplasma não pálido, mas mais clarinho, né? Pálido acho que a gente acaba confundindo com as células mucosas. Mas a gente pode mencionar aqui então que ele tem esse citoplasma um pouquinho mais claro, mais eosinofílico. E aqui ele vai saindo mesmo, até aqui então aqui é o ácido e aqui você vê o ducto saindo, né? É um epitélio simples, ou pavimentoso, ou às vezes cúbico, como a gente pode observar aqui. São nesses ductos intercalares que a gente identifica aqui basicamente a região onde ocorre a adição do bicarbonato na saliva. Então, esses ductos eles têm uma luz bem pequena, né? A região que tem a menor luz, digamos assim, dos ductos vão ser nos ductos intercalares e eles vão evoluindo aí até chegar então na região dos ductos estriados. Então vamos ver um pouquinho dos ductos estriados para diferenciá-los um pouco. Os ductos estriados vão receber então saliva dos intercalares. A gente pode observar aqui, ó, nessa base dessa célula do ducto as estriações. A gente vê uma coloração diferente na região basal. É um epitélio já colunar, simples ainda. Às vezes a gente observa aqui células mioepiteliais. Às vezes a gente pode observar até um pouco de vaso sanguíneo ao redor aqui da região dos ductos estriados, com os capilares. A gente observa um núcleo central, esférico. A gente vê aqui que ele também é muito eosinofílico, não dá para diferenciar bastante, né, também da estrutura dos ácidos serosos. E esses ductos também têm microvílulos, né, na sua região apical, como se fosse aquela borda em escova que a gente também vê no tecido do intestino, onde a gente tem aqui a borda em escova por causa das microvilosidades. A gente pode ver uma coloração um pouquinho mais intensa nessa região, que é a região onde vai se encontrar esses microvílulos. Bom, então temos vários ductos estriados, né? A gente pode identificá-los com certa facilidade na lâmina. Então a gente vê um epitélio colunar, né? Que mais outro logo ao lado aqui, circulado aqui por capilares sanguíneos, algumas células mioepiteliais. As estriações, infelizmente, você consegue observar quando tem um aumento maior, alguns ductos estriados, as estriações ficam difíceis de visualizar, mas a gente pode ver que elas estão aqui, tá? Bom, seguindo então, depois dos ductos estriados, a gente vai ter os ductos interlobulares. Então, os ductos interlobulares, eles já ficam numa região onde o que vai diferenciá-los, por exemplo, em relação ao ducto intercalar e o ducto estriado, vai ser a presença de um tecido conjuntivo ao seu redor. Eu vou diminuir aqui a ampliação, onde a gente pode observar que ao redor desse ducto interlobular, ele vai ter uma grande quantidade de tecido conjuntivo. A gente vê aqui células do sistema imune, vários eosinófilos, né, aqui próximo a essa região. A gente também vai identificar o epitélio que está se alterando. Aqui o epitélio agora ele já é estratificado, tá? É um estratificado cúbico, às vezes colunar, tá uma mistura de ambos os grupos celulares. Tem autores que falam que esse epitélio chega a ser pseudoestratificado, mas em geral a gente tem um consenso de uma classificação como um epitélio estratificado. Então, os ductos interlobulares são encontrados então, naqueles septos de tecido conjuntivo que vêm da cápsula da glândula, como eu já mencionei anteriormente, vários vasos sanguíneos aqui, associados a ele, células do sistema imune, e quando esses ductos eles estão muito próximos da cavidade oral, esse epitélio do ducto ele vai deixar de ser estratificado cúbico ou colunar para ser um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, como é o epitélio, né, que vai acontecer aí predominantemente na cavidade oral. Outro detalhe que a gente pode identificar também nesses ductos interlobulares vai ser que quando eles estiverem mais próximos também da região da boca, vai começar a apresentar células caliciformes, vai aumentar um pouquinho a produção de muco na composição da saliva, no finalzinho desses ductos excretores. Então, sobre os ductos, basicamente é isso. Essa composição geral vai estar presente em todas as glândulas
que eu acabei de mencionar, as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. Então, o que vai mudar de uma glândula para outra que vocês precisam ter atenção? Basicamente, vai ser a composição. A gente fala assim que a glândula parótida é praticamente formada apenas de ácidos serosos. A gente vai observar aqui na outra lâmina. Agora a glândula submandibular. Então, o que a gente pode ter aí de característica, né, da glândula submandibular? A glândula submandibular, ela vai produzir cerca de 60% da saliva. Ela vai ficar localizada abaixo do assoalho da boca, onde o seu ducto ele vai desembocar ali ao lado do frênulo lingual, e ela vai ter uma mistura, né, de ácidos serosos e ácidos mucosos. Só que a maioria na glândula submandibular vai ser de ácidos serosos, a grande maioria, tá? 95% vão ser ácidos serosos. Bom, a composição é a mesma, pessoal. Tem um tecido externamente aqui, uma cápsula que vai dividir em lóbulos. Esses lóbulos vão ser compostos então de ductos e células secretoras de ácidos. Olha lá, a gente pode ver o roxinho aqui, os ácidos serosos, os ductos aqui, que trata-se provavelmente, então, esse ducto aqui, ó, de um ducto estriado. A gente tem também células mucosas, né? Como eu falei, a submandibular também tem células mucosas, dá para observá-las aqui entremeadas. Já dá para ver que é um pouco mais do que a glândula parótida. A gente viu que na parótida ela é praticamente 99% aí feito de células de ácidos serosos, mas tem um pouquinho, como a gente viu lá, de ácidos mucosos. Tinha bastante tecido adiposo lá na glândula parótida, que produz cerca de 30% da saliva. Então, se juntarmos a glândula parótida com a submandibular, vamos ter aí cerca de 90% da saliva sendo produzidas. Vamos ver então aqui mais de pertinho agora os ácidos mucosos, aquela mesma aparência que eu já havia mostrado, apontado lá na glândula parótida. A gente tem também os ductos intercalares, aqui o ducto intercalado, aqui o ducto estriado, né, como a luz dele é bem fininha. A gente praticamente não vê no intercalado, no estriado a gente vê pouco. A gente tem ainda os ductos interlobulares, e é aquela característica que a gente falou de ser um epitélio estratificado. Ele está entremeado ao meio tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo aqui tem vasos sanguíneos ao redor, a gente pode ver, né? Então, assim, a aparência é muito parecida, né, das glândulas entre si, mas o diferencial então da submandibular em relação à parótida é que ela vai ter mais tecido. Quando a gente olha aqui, se olhar, a gente pode confundir com tecido adiposo, mas quando você dá um aumento, você vê que ela vai ter mais tecido de glândulas mucosas. Então tem predomínio de ácidos serosos, mas ela é muito preenchida, né, relativamente aí com ácidos mucosos. E aí a gente consegue observar, né, que aqui não se trata de tecido adiposo, né, e sim de ácidos mucosos. O pessoal confundiu isso lá em relação à glândula parótida. Se você tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo para você ver a diferença de um tecido adiposo para um tecido de glândula mucosa, tá bom? Bom, a gente vai passar agora para a glândula sublingual, onde ela também vai ser uma glândula mista, como a gente vai ver. Então, voltando aqui, essa imagem achei legal, porque ela tem os ductos intercalares, o ducto estriado, ela tem ácidos serosos, ácidos mucosos, então quase tudo da glândula pode ser observado nessa imagem. Vamos lá então para finalizar, na glândula sublingual, ela já produz muito mais muco, então a gente pode observar que a glândula sublingual ela é bem mais clarinha, né? Quando você olha no menu aumento, quando a gente amplia aqui, a gente vai ver uma grande quantidade de ácidos mucosos, então a referência aqui é que cerca de 60% a 70%, né, da composição da glândula é de ácidos mucosos. Ela também fica abaixo do assoalho bucal, né, e localizado anteriormente às glândulas submandibulares. Os ductos vão, assim como nas glândulas submandibulares, vão ser desembocados, né, ali ao lado do frênulo lingual. Então, assim, basicamente é isso. Se a gente for olhar aqui para diferenciar uma lâmina da outra, vai ser na sua composição de ácidos serosos ou mucosos. Então, a característica da glândula sublingual é a sua predominância de ácidos mucosos, ok? Então, a gente vai ter aqui também a questão das células mucosas. Essas células têm aquelas glicoproteínas, como eu mencionei anteriormente. Os serosos vão ter proteínas, vão ser lactoferrina, lisozima, as amilases. Aqui, a região seromucosa
uma mistura com algumas meias-luas cerosas. O que mais dá para mostrar aqui? Os ductos estriados também existem, né? São a mesma estrutura, basicamente. A gente observou também nas outras lâminas. A gente pode diferenciar então os ductos, né? Eles têm uma luz um pouco maior no ducto estriado do que no ducto intercalar, e o seu citoplasma ele é mais eosinofílico em relação, por exemplo, à própria citoplasma, a cor do citoplasma e dos ácidos serosos. Depois a gente vai para o ducto interlobular, que está entremeado, né, no tecido conjuntivo, e ele é um ducto que é estratificado. Esse ducto estratificado colunar, ele vai tendo aí uma base de tecido conjuntivo ao seu redor, com vários vasos sanguíneos. A gente, desse ducto interlobular, a gente vai para o ducto excretório, como eu tinha falado com vocês. Aqui, a composição dele, né, de ser um epitélio estratificado ou pseudoestratificado, pode ser identificado, mas aqui, como está próximo à região que vai desembocar na cavidade oral, essa glândula aqui sublingual, ela vai ter uma presença grande de células caliciformes, né? Como a gente já viu em outros estudos aí das lâminas lá, por exemplo, do intestino. Então, isso aqui são células caliciformes identificadas aí nesse ducto excretor, né? Bem próximo aí à região da cavidade oral. O interessante nessa lâmina também da glândula sublingual é que ela ainda tem uma parte do epitélio oral, que é o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E aí, como eu falei, como está perto, né, esses ductos mais próximos dessa região, eles acabam tendo, os ductos excretores acabam tendo uma grande concentração ali também de células caliciformes. Muito bem, pessoal, então sobre as glândulas salivares, é isso aí. Então eu vou finalizar essa aula e na próxima aula a gente fala então sobre o pâncreas. E se eu te ajudei com essa aula, peço aí que curta, comente caso você tenha alguma dúvida. Vou estar à disposição para responder. Compartilhe com os amigos para que o vídeo também possa atingir mais pessoas. E bons estudos para vocês!